A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: aprovando o que é aceitável ao Senhor. A nossa vida ela tem que ser de acordo com as sagradas Escrituras, com os mandamentos deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente assim nós poderemos alcançar em Cristo Jesus a condição de sermos salvos. Um cristão que não sabe se está ou não aprovado em Cristo Jesus para ter direito à vida eterna é um cristão fardado a perecer, pois um dos primeiros sinais que vemos num cristão genuíno, verdadeiro, que sabe da sua salvação, é a não duvidar do poder, do mover, do agir de Cristo Jesus na sua vida. Mas por que então encontramos pessoas que se dizem cristãs, crentes em Cristo Jesus, católicos, apostólicos, que não têm a plena certeza, que não têm a plena convicção se é ou não salvo em Cristo Jesus? Porque a mesma tem olhado, tem visto, tem analisado com os olhos humanos, tem visto, tem analisado as suas vidas de maneira terrena. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você tem que abrir mão das coisas terrenas, das coisas deste mundo, para poder viver uma experiência única, uma experiência verdadeira ao lado de Cristo Jesus. Mas sabemos a diferença, sabemos a dificuldade que muitos que estão ao nosso redor encontram para poder verdadeiramente dizer que está em Cristo Jesus. Boa parte deles tem se perdido, tem visto, tem analisado as suas vidas conforme o querer, conforme o desejo da carne. O Senhor não nos proíbe com relação a nada. Porém, o Senhor nos dá orientações daquilo que não podemos. É impossível você ser um cristão genuíno e nunca ter lido a Bíblia. É impossível você ser um cristão verdadeiro e nunca ter parado para pensar, para analisar as heresias que são ensinadas nos tempos religiosos cristãos. É impossível você dizer que segue os princípios, fundamentos do cristianismo, mas porém a sua vida, a sua conduta, a sua postura não caracteriza o caráter de Cristo. Você não transmite a pessoa de Cristo através da sua vida. Imagina o quanto deve ser humilhante, o quanto deve ser vergonhoso você não ser reconhecido como cristão. As pessoas você é crente? Você é católico? Por causa da postura, da sua conduta que você tem levado, que você tem tido perante o Senhor. É necessário que a nossa postura, a nossa conduta, ela seja totalmente ligada, ela seja totalmente voltada, ela seja totalmente em conforme aquilo que Cristo Jesus quer, Cristo Jesus planejou para nossas vidas, de modo que não enxergamos barreiras, não enxergamos materialismo, não enxergamos nada que possa nos afastar, que possa nos tirar, que possa fazer com que
a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida seja algo remoto, seja algo passageiro. Como seguidor do Senhor Jesus Cristo, como morada do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, temos o dever, temos a obrigação de termos uma conduta pacífica, antirracial, antigênero. O Senhor nos chama para pregar o seu evangelho. Não importa se a pessoa é cristã ou não, não importa se ela frequenta uma igreja ou não, não importa se é homem, se é mulher. O que o Senhor quer que nós façamos é que ensinamos a verdade, que não ensinamos um conceito religioso, mas em que possamos ensinar as pessoas as práticas, as condutas, conforme o querer, conforme a análise, conforme o desejo do Senhor Jesus Cristo para a vida de cada um daqueles que serve, de cada um que na sua presença, no seu querer, no seu leito, ele possa fazer. Muito obrigado. Eu estou aqui, Senhor, para fazer o seu querer, para fazer a sua vontade. Então, por que encontramos cristãos que ainda vivem no plano terrestre? Boa parte dessas pessoas, cerca de 90%, elas estão dentro de igrejas tradicionais, igrejas que não pregam o dízimo, não prega a oferta. É preciso, é necessário que a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa postura seja assim. A vida do cristão segue segundo os princípios, segundo a vontade, segundo o querer de Cristo Jesus para a sua vida. Assim deve proceder de forma correta, de forma analítica, cada um que, sendo agora admitido na empresa, então que o nosso querer, a nossa vontade, ela seja moldada pelo Espírito Santo do Senhor, de maneira que a cada dia possamos abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade e pregando uma vez por todas o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz a cura, que traz a libertação, o Evangelho então que possamos ter uma vida regrada o querer, regrada a vontade, o desejo de Cristo para a nossa vida. Assim devemos seguir, assim devemos proceder. A nossa postura, a nossa conduta tem que ser igual, tem que ser semelhante à de Cristo. Devemos demonstrar o amor de Deus para com a humanidade. E esse amor por nós é demonstrado através daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Não tem como a gente seguir, não tem como a gente andar, não tem como a gente caminhar sem ter antes um relacionamento, um encontro real e verdadeiro juntamente com o Senhor. Assim o Senhor não podemos achar que a nossa vida, que o nosso querer
é conforme a vontade, é conforme o desejo. Que assim possamos atuar, de maneira que não mais vivemos mas sobretudo agora que possamos viver tão conforme, tão desesperador, que possamos assim andar num caráter, numa postura de Cristo, pregando as boas novas, anunciando a verdade, a fim de que a verdade possa subir, que o querer que agora sejamos nós tão somente parecido, tão somente igual a Cristo, para que assim não venhamos a desviar, para que assim não venhamos a nos afastar, para que assim não podemos ser como outrora era, ser de Gomorra, que assim sejamos, que assim que o Senhor se compadeça de cada um de nós e nos fortalece para que no dia que aquele que segue, aquele que obedece ao Senhor Jesus Cristo, está firmado na sua palavra. Ele não anda mais conforme o mundo, mas agora ele anda conforme o ensinamento, o desígnio do Senhor para a sua vida, a fim de que a vontade de Cristo possa sobrecair na sua vida. E esse de deixar a vontade do Senhor sobressair nas nossas vidas é que às vezes encontramos dificuldade, é que às vezes encontramos lutas para seguir caminhando. Porque muitos querem aceitar o Senhor Jesus Cristo, muitos querem tê-lo como seu Senhor e Salvador, mas são poucos que querem abrir mão do seu eu, para que a vontade de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, está escrito: e não sendo conformado com este mundo, mas transformando pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Talvez você tenha um dia que está frequentando um templo religioso cristão. Talvez você tenha toda uma vida que você está frequentando um templo religioso cristão, acreditando que esse local é local de habitação, de presença de Cristo Jesus. Todavia, saiba que ali
o Senhor não mora, o Senhor não habita. Pois a morada real, a morada verdadeira do Senhor Jesus Cristo é a sua vida, é a sua mente, é o seu caráter, voltado totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Para que assim você possa viver, para que assim você possa andar de acordo com a vontade de Cristo Jesus a ser manifestada na sua vida, a ser realizado no seu querer, na sua vontade. E quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca na palavra do Senhor Jesus Cristo, entender e compreender todos os princípios na qual o Senhor tem, na qual o Senhor deseja, na qual o Senhor prepara para nossas vidas, a verdade é que somos renovados, entendemos a nossa importância, entendemos o nosso significado, o nosso querer, a nossa vontade perante o Senhor. O Senhor age para conosco com misericórdia, a fim de que possamos andar a cada dia, a cada amanhecer, a cada pôr do sol, em renovo de mente, entendendo que a cada dia que nós estudamos mais a Bíblia, estudamos mais o testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, mais a gente tem capacidade, mais a gente está próximo de Deus, estamos mais semelhantes a Cristo. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você se integra dos assuntos com relação ao reino dos céus, mais você está próximo, mais você está perante o Senhor Jesus Cristo. Não fuja do seu chamado, não esconda o seu ministério, mas avante, pois o Senhor Jesus Cristo é contigo e conta contigo para que, através do renovo da sua mente, a cada dia você possa conhecer mais e mais a representação, o significado de Cristo Jesus na vida de cada cristão, na vida de cada um que a Ele entregou a sua vida, que a Ele entregou o seu querer, a sua vontade. Não sejais como artistas, não sejais como mentirosos falastrão, que falam, que encenam, que vivam a coisa que não é. Mas antes viva conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Para que a cada dia, para que a cada momento você seja renovado, você seja transformado, você seja modificado pelo poder de Cristo que há sobre a sua vida. Para que você possa entender, para que você possa compreender e possa andar segundo a vontade, o desejo que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida. Por que muitas das vezes encontramos cristãos decepcionados a fim de largar tudo? Porque o mesmo, ao invés de viver uma vida com Cristo, tem vivido na religiosidade, tem se perdido no seu próprio querer, na sua própria vontade, no seu próprio desejo, e esquecendo que a única coisa que importa para nós é andar conforme a vontade de Cristo Jesus, que é sobre as nossas vidas, que é sobre o nosso querer, que é sobre a nossa vontade. Quando você entender que a vontade do Senhor, que o desejo do Senhor a ser realizado na sua vida é algo puro, é algo prazeroso, é algo agradável, você viverá
em paz, tranquilo, sorridente, pronto para pregar, pronto para ser crucificado juntamente com Cristo, sem temer as coisas deste mundo, sem desejar as coisas deste mundo, mas antes buscando tão somente o querer, o desejo, a vontade que é sobre a sua vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, está escrito: e o certo governante perguntou-lhe, dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tem muitos cristãos que vivem essa incógnita na sua vida. Ele não sabe, ele não tem certeza, ele não está preparado para ser salvo. Ele ainda se encontra perdido, ele ainda se encontra vazio, ele ainda se encontra totalmente cego. O que faremos para ser salvo? Se pela obra ninguém será salvo, então logo podemos dizer, podemos concluir que a salvação era dada através da graça que há no sangue de Cristo Jesus derramado em favor de nós, para que, uma vez estando nós em Cristo Jesus, uma vez estando nós vazios, sem a presença do Senhor, não temos a certeza, não temos a convicção de sermos salvos. Uma certa vez, uma senhora veio até nós e, numa conversa, ela relatou-nos que ela não tinha certeza da sua salvação. Uma senhora que tinha muitos anos congregando num templo religioso, mas que, na verdade, a gente não pode, não dar para viver segundo a nossa natureza, segundo a nossa vontade. É preciso que, para sermos salvos, primeiro a gente confesse o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, abrindo mão das coisas relacionadas ao mundo, para que assim possamos viver, para que assim possamos ter a oportunidade, ter a chance de experimentar então que possamos entender que o Senhor não sente prazer assim devemos agir, assim devemos proceder aos pés da cruz, buscando sempre no Senhor o anseio que assim possamos agir, que assim possamos atuar, de modo que a cada dia possamos ser um canal de bênção que de maneira alguma deixamos de viver o Evangelho de Cristo porque desagradou
porque foi contra os princípios de algum irmão que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor nos ensina cada dia a fazer o seu querer, a fazer a sua vontade, a pregar o seu evangelho da salvação, para que de modo eficaz possamos agir que assim seja. Senhor, possa resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto. Que de maneira correta, que de maneira sincera possamos produzir, a fim de que alcancemos em Cristo Jesus a transformação, o renovo, as habitações, pelo qual que o Senhor estabeleça uma conexão que a nossa vontade agora ela possa ser a vontade de Cristo a se concretizar, a se realizar em nossas vidas, a fim de que assim seja, que assim que sejamos sinceros, que sejamos arbitrários, que o desejo, a beneficência que recebemos em Cristo Jesus e agora temos essa obrigação de pegar, anunciar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, na qual todos nós estamos aptos a fazer, a pregar, a anunciar as boas novas, para que não mais venhamos ser algemados, não mais venhamos presos, que sejamos agora que possamos ser, que possamos analisar, que possamos viver sejamos agora fiéis, que sejamos agora verdadeiros naquilo que queremos, verdadeiros naquilo que nos dispusemos perante o Senhor para fazer, para seguir, de modo que agora não vivemos nós, mas que Cristo possa viver através de nós, a realizar as suas obras, a realizar o seu querer, a sua vontade, o seu desejo. Que sejamos honestos uns para com os outros. Não pratique para que possamos ser
para que possamos que agora a palavra do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que nós abandonemos um fator político, um fator religioso e possamos tão somente a dedicar a palavra, o Evangelho da salvação. Assim deve proceder as nossas vidas, assim deve proceder a nossa vida. Que possamos andar, que possamos e que de maneira alguma venhamos que aceitar a ser menos do que Cristo verdadeiramente é. Aceitar o que verdadeiramente o Senhor prometeu, o Senhor revelou as Sagradas Escrituras, para que agora possamos viver em total agrado, em total vontade, em total sintonia com o Senhor, a fim de que a nossa vida, a fim de que a nossa vontade ela agora seja tão somente do Senhor Jesus Cristo. Ela seja tão somente daquele que nos resgatou de um lago de pecado, nos deu uma nova veste, um novo nome e nos ordena para que possamos ir para o mundo e anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho não representa aquele número. Que a palavra do Senhor manifesta de Cristo Jesus sobre nossas vidas, que agora possamos entender, analisar a grandeza do nosso Cristo, aquele que como ovelha carada muda para o mundo, obteve sucesso, obteve conquista, obteve salvação para toda a humanidade, através da sua generosidade a abrir mão que em tese não era nossa, contudo sejais como o Senhor quer que seja. Não muda o seu modo de vigir, não tente mudar o seu caráter para agradar ao homem, para satisfazer o homem, mas antes procurai a agradar, a obedecer, uma aliança totalmente voltada ao Senhor, totalmente dedicada a Cristo Jesus, de maneira que hoje a nossa vida ela seja
tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que não vivemos mais de acordo com o mundo, mas agora de acordo com Cristo Pai. De maneira que não perca a sua salvação, não deixa de viver uma experiência real e verdadeira com Cristo, por causa de doutrina criada por homem, por causa de conceitos religiosos que, ao invés de te aproximar de Cristo, pode te afastar da presença dele. Tu és um vaso precioso, tu és a rocha, tu és o emissário, o ataraia, na qual o Senhor deseja, na qual o Senhor quer usar para poder pregar, quer usar para poder evangelizar, enquanto outras pessoas têm buscado as paixões deste mundo, têm buscado os desejos deste mundo. Nós temos tido a oportunidade de aprender a palavra, nós temos tido a oportunidade de viver conforme o querer e a vontade do tirano. Para que assim os conceitos pelo qual o Senhor tem, os conceitos pelo qual o Senhor tem, que a vida nossa seja agora esperada, baseada tão somente em Cristo, para que assim possamos caminhar, possamos viver em igual semelhança da qual o Senhor tem para conosco. Que sejamos pediu que o Senhor Diego, o seu caráter, por causa das coisas, por causa das paixões deste mundo. Que não seja nós assim agir, assim proceder. Possamos agora buscar no Senhor Jesus Cristo
se o Senhor não se compadecer, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, em vão é os que andam, em vão é os que buscam, em vão são os que desejam, os que pensam que estão em Cristo, mas na verdade são meros religiosos, estão frequentando templos em homenagem ao Senhor Jesus Cristo, porém o próprio Senhor Jesus Cristo não faz parte e não habita ali, porque essas pessoas ainda não entenderam que a vontade de Cristo, o desejo, a sua promessa, é fazer de nós a sua igreja, é morar na nossa mente, é morar no nosso coração, de modo que não venhamos a nos perder, de modo que não venhamos a ir para as coisas do mundo, mas sempre tendo as nossas mentes renovadas pelo poder da palavra, pelo poder do seu Evangelho, possamos estar em obediência, possamos estar de acordo com aquilo pelo qual o Senhor tanto deseja, tanto anela, tanto preparou para cada um de nós, para que, uma vez estando nós em Cristo, uma vez buscando Ele dia após dia, através da oração, através da meditação, através da leitura, através de vídeos e áudios que fala, que faça com que o seu povo, o seu escolhido, possa entender qual é a boa, qual é a suave, qual é a agradável vontade dele para a sua vida. Descubra qual que é a vontade de Cristo Jesus para a sua vida, para que você possa viver agora em diante, não mais conforme o seu querer, não mais conforme a sua vontade, mas agora conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Porque é impossível, e aí chegará esse momento em que pessoas se dizendo cristã vão abraçar, vão amar, vão desejar as coisas deste mundo. A hora é agora. Essas pessoas já chegaram e vêm ao nosso encontro. Assim como um dia o Senhor se compadeceu de diversas pessoas relatadas no seu testamento, que o Senhor possa se compadecer de cada um de nós, revelando-nos o seu querer, revelando a sua vontade, para que possamos pregar, para que possamos dar sequência a esse ministério na qual o Senhor tem confiado a cada um de nós, que possamos seguir em frente. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te fortaleça e revela a ti aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele busca, de modo que não seja a sua timidez, de modo que não seja o seu caráter que venha fazer com que você tenha medo de ser um evangelista, de ser um pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas que você possa viver agora tão somente conforme os desígnios do Senhor para a sua vida, para o seu querer, para a sua vontade, para que a vontade de Cristo possa ser sobre a sua vontade, possa ser sobre a sua vida.
Esse é o desejo, essa é a oração, é o que espero que cada um de nós possa fazer, possa decidir de agora em diante. Ter uma vida real, uma vida verdadeira, consagrada a Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.